boa tarde. Meu nome é Luiz Augusto, sou farmacêutico bioquímico. Comecei aqui na histologia como professor substituto e atualmente atuo como técnico de laboratório. O objetivo hoje é mostrar para vocês como é que é o processamento histológico até a obtenção de uma lâmina. Bom, então o material chega no laboratório na forma de peça, colhida por biópsia ou por necropsia. São pequenos fragmentos do tecido, né? E que devem ser fixados para que eles mantenham a mesma estrutura que tinha quando o animal ainda estava vivo, para que posteriormente todas as células e elementos que compõem o órgão ou o tecido possam ser identificados a partir da técnica histológica. Então, a primeira etapa do processo é, após a retirada desse tecido por biópsia, e quando ele chega aqui no laboratório, a gente faz uma conferência e o registro do material. A gente tem uma ficha modelo, onde entra o nome do pesquisador, quem é que recebeu, quem é que processou, e a gente faz toda uma anotação para ter o registro dessas amostras e depois o que vai ser feito, como é que ela foi fixada, como é que vai ser feito o posicionamento, quantos cortes, quantas lâminas, qual a coloração que a gente vai usar, enfim. Então é feito todo um registro preliminar para que a gente faça todas as etapas necessárias para cumprir o objetivo daquela pesquisa. Então, a primeira é verificação da identificação. Normalmente as amostras chegam identificadas com um rótulo no frasco. Esse rótulo é verificado, é conferido, a gente verifica se a amostra realmente está dentro do frasquinho e em seguida a gente pega e faz um novo rótulo que é colocado dentro do frasco junto com a amostra, com as mesmas identificações que tem por fora, para que essa identificação não se perca e assim a gente garanta que a amostra vai ser identificada durante todo o seu processamento. Alguns pesquisadores menos experientes fazem identificação na tampa do frasco, o que não é recomendado, porque a tampa, quando se trabalha com um grande volume de amostras, a tampa de um frasco pode ser trocada por outro facilmente, em algum momento de descuido. Então, se evita a identificação na tampa, sempre preferindo colar a etiqueta na parede externa do frasco e, posteriormente, após a verificação, se coloca uma etiqueta interna, escrita a lápis e escrita em papel, para garantir que essa amostra seja identificada durante todas as etapas do processamento. Então, chegando aqui a amostra e feita essa conferência de identificação, a gente verifica se as condições de fixação, que é a etapa inicial do processo, que consiste em usar produtos químicos que vão garantir que as estruturas celulares fiquem inalteradas, ou seja, que elas fiquem o mais próximo possível da estrutura celular de um órgão, enquanto esse órgão ainda estava no animal, enquanto ele estava vivo. Então, essa preservação é feita quimicamente pelos fixadores. Existem vários fixadores, cada um tem o seu objetivo principal. Alguns facilitam a coloração, outros preservam mais apropriadamente certas estruturas. Então, a escolha do fixador adequado vai depender do material que a gente precisa fixar e do tipo de coloração que a gente vai fazer, o que é feito durante a revisão bibliográfica antes da pesquisa. Feito isso, estando a peça fixada, a gente verifica se a proporção entre fixador e peça está adequada, ou seja, uma peça ideal, ela vai ter no máximo 3 milímetros de espessura e a quantidade de fixador que vai ter no pote vai ter que ser pelo menos 20 vezes maior do que a peça. Então, quando eu vejo uma situação dessas, eu pergunto, esse volume de fixador, ele comporta 20 peças dessas que estão imersas nele?
Se sim, se for um volume de no mínimo 20 vezes maior, eu posso dizer que está uma proporção entre peça e volume de fixador adequada e que vai garantir uma boa fixação do meu material e, consequentemente, lâminas bonitas. Esse outro exemplo aqui é só para mostrar uma proporção inadequada. É só observar o tamanho das peças que tem lá dentro e a quantidade de fixador. Pergunto, caberia aqui dentro 20 dessas peças? Resposta, não, né? A gente vê que basicamente cabe essa quantidade de amostra que foi colocada aqui está muito maior do que é indicada para a proporção entre peça e fixador. Nesse caso, a peça precisa ser seccionada, precisa ser reduzido o seu tamanho e corrigido a proporção entre a peça e o fixador. Como é que eu sei que a espessura da peça está adequada? Isso, eu tenho um macete simples, que é comparar a espessura do órgão que a gente quer com uma moeda de 10 centavos. Por quê? Essa é uma moeda que ela tem uma espessura aproximada de 3 milímetros. Então, se o meu tecido tiver aproximadamente uma espessura de uma moeda de 10 centavos, ele vai estar com uma espessura suficiente para que o fixador penetre em uma velocidade adequada para que as células que estão mais intimamente no interior desse órgão, elas não tenham tempo de entrar em processo de autólise. Dessa forma, e tendo uma proporção de 20 vezes mais fixador e uma espessura adequada da amostra, a gente garante que o fixador penetre em uma velocidade que impede a autólise das células das porções mais íntimas desse órgão ou desse tecido. Feito isso, e estando a peça devidamente fixada, o processo histológico ele vai seguir por algumas outras etapas, que vão ser a desidratação, a diafanização, o corte ou microtomia e depois a coloração e montagem da lâmina. Então, quais os fixadores, Luiz, mais comuns? Sim, perdão. Eu esqueci de falar que na escolha desses fixadores, ela vai ser importante e vai depender do material que a gente quer fixar e de que tecido é. Por exemplo, o fixador mais tradicional que a gente usa é o formol, uma solução de formol a 10%. Ele é um bom fixador, ele é barato, ele é prático de se usar, é o mais tradicional e, enfim, é o que é mais usado. E existem depois misturas de fixadores, que são fixadores um pouco mais complexos. Aqui a gente tem, por exemplo, o fixador de Buan. Na composição, ele leva ácido pícrico, que é o que deixa essa coloração amarela. Ele leva ácido acético e leva também formol na sua composição. Então, além do poder fixador do formol, o Buan ele vai ter o poder de fixação proporcionado pelo ácido acético e pelo ácido pícrico. Exemplos de utilização. Quando a gente trabalha com tecidos mais duros, por exemplo, que a gente vai trabalhar com osso ou com dente, que são órgãos e tecidos que dependem de um processamento diferenciado, como são muito duros, eles devem ser desmineralizados. Esse processo de desmineralização é feito através do uso de substâncias ácidas que vão dissolver os cristais de hidroxiapatita ricos em cálcio que tem na matriz desses tecidos. Então, se eu tiver um corante ácido, como o de Buan, que vai ter ácido acético e ácido pícrico na sua composição, eu vou ter uma melhor facilidade de fixar tecidos que vão sofrer descalcificação e também por ele ter esse ácido pícrico, ele vai ter uma maior facilidade de permitir a penetração de corantes com propriedades mais ácidas. Então, tem toda essa questão da revisão bibliográfica antes, que eu vou escolher um fixador
Pode ser simplesmente uma escolha pelo custo, mas pode ser uma escolha baseada no tipo de tecido que eu quero fixar e que benefícios esse fixador vai me trazer, ou na preparação ou na coloração posterior. E a partir daí, o resto do processamento continua, independente do fixador, o resto do processamento vai seguir as etapas de desidratação, diafanização, microtomia, coloração e montagem da lâmina. Bom, feita a fixação, o tecido está pronto para seguir para a etapa seguinte, que é a desidratação. A desidratação é a etapa na qual a gente vai retirar a água do tecido e essa etapa é a preliminar para que posteriormente todo o lugar que a água que compõe a estrutura das células seja substituída por parafina. Essa substituição é justamente porque os equipamentos que a gente faz esses cortes, eles precisam que os tecidos tenham a mesma dureza para que o corte seja homogêneo. Então, como a gente sabe, existem 4 tecidos básicos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Cada um desses tecidos tem uma dureza diferente e os órgãos são compostos por proporções diferentes desses tecidos. Então, imagine, se um determinado órgão, tipo o cérebro, o encéfalo, ele é muito macio, ele tem uma grande quantidade de tecido nervoso. Pegar um músculo simplesmente, a quantidade de tecido muscular é muito maior do que a quantidade de tecido conjuntivo e epitélios associados. Então, o encéfalo é muito macio, o músculo é muito mais duro, eles têm consistências diferentes. Agora imagine isso num órgão mais complexo, tipo o fígado, que vai ter proporções diferenciadas, vai ter propriedades enzimáticas associadas. Então, a dureza vai diferir muito de elemento para elemento. E como a gente está falando de cortes na ordem do micrômetro, isso tem que ser um ajuste muito fino dessa consistência. Então, eu cortar elementos de durezas diferentes, eu posso causar artefatos inadequados na lâmina. Então, para isso, a gente retira a água e coloca uma substância que permita que esses 4 tecidos fiquem com uma dureza homogênea, de forma que quando a navalha passar na superfície do órgão, ele não vai ter nada comprimido, ele vai cortar com a mesma facilidade. Então, por isso que o processamento histológico, o princípio elementar é retirar a água que compõe a estrutura normal das células e substituir essa água natural por parafina, que é uma substância que é de fácil acesso, que tem uma dureza adequada para equalizar essa diferença de resistência ao corte dos 4 tecidos básicos que compõem cada um dos nossos órgãos. Então, para que eu coloque a parafina no lugar da água e parafina são immiscíveis. Então, existe uma sequência que permite que a gente faça isso. Essa sequência vai começar com a desidratação. A desidratação, então, é feita utilizando uma bateria de álcool, etanol, em concentração crescente. A gente começa com etanol a 70%, passa para o etanol a 80%, depois etanol a 90%, passando pelo etanol absoluto e fazendo 3 trocas de etanol absoluto. Com isso, ao final dessa terceira troca de etanol absoluto, a gente vai ter a água que ocupava determinados locais dentro das células, nesse momento vai estar substituída por etanol, certo? Isso é feito em frascos de vidro, assim, certo? O tecido é colocado ali, notem que é um fragmento bem pequeno do tecido, com uma espessura aproximada de 3 milímetros, certo? E uma quantidade adequada de volume. Com isso, a gente, por imersão, vai fazendo primeiro a imersão no álcool 70, despeja,
coloca álcool 80, despeja, coloca álcool 90 e assim sucessivamente até chegar no álcool absoluto. Nesse momento, todas as células do tecido vão ter a sua água substituída por etanol. O etanol ainda é immiscível com a parafina. Então, para isso, a gente usa um solvente que permita a retirada do etanol e a sua substituição pela parafina. Pode ser qualquer solvente orgânico que permita que seja solúvel tanto no álcool quanto na parafina. Poderia ser tolueno, poderia ser benzeno, poderia ser talvez até gasolina, mas a questão é que envolve os custos e a segurança. Aqui no caso, o mais usado, que tem um custo adequado, é o xilol, certo? E ele é relativamente seguro. Por exemplo, ele é menos cancerígeno do que o tolueno ou do que o benzeno, né? Então, acaba se usando, por questões de custo e segurança, o xilol. Nada mais é do que fazer um banho imersivo no xilol e repetir isso por 3 vezes. Então, nessa etapa em que o xilol vai dissolver o álcool e permitir a entrada da parafina, é preciso lembrar que o xilol ele é um solvente muito eficiente para as gorduras. Então, no momento que ele dissolve, que vai dissolver a parafina, ele também vai dissolver as gorduras do tecido. Então, na primeira etapa, a gente tirou a água, substituiu a água pelo etanol, e nessa etapa a gente vai retirar o etanol, mas ao mesmo tempo nós vamos retirar todos os lipídios dessa célula. Então, nessa etapa, o tecido ele vai perder os seus lipídios e, consequentemente, ele vai ficar mais transparente. Devido a essa transparência que ocorre nessa etapa das 3 trocas do xilol, essa etapa recebe o nome, então, de diafanização. Como exemplo, eu vou mostrar aqui essa amostra, que ela ainda está no etanol. Notem que a coloração dela é mais clara. Então, ela está no etanol, as gorduras ainda estão ali, ela é uma amostra mais opaca. Enquanto que essa outra que está numa etapa mais adiantada, ela já está no xilol, ela já ficou um tempo adequada aqui no xilol. Notem que o aspecto dela é um pouco mais translúcido, ou seja, o xilol permitiu dissolver tanto o etanol quanto os lipídios do tecido. Isso clarificou a peça e isso permite que a gente chame essa etapa de diafanização. Bom, estando a peça diafanizada e seguindo o raciocínio, é difícil falar de máscara, né? Nesse momento, a gente vai ter o xilol ocupando todos os lugares aonde tinha água. A etapa seguinte nada mais é do que pegar o fragmento do tecido que está diafanizado aqui, que está imerso no xilol, a gente coloca em cassetes como esse aqui. Eu vou fazer um aqui para demonstrar. A gente coloca o tecido num cassete, aqui, por exemplo. Por isso que é importante a etiqueta acompanhar, certo? A gente coloca a identificação, coloca o tecido, a amostra, fecha o cassete e coloca no banho de parafina. Coloca no banho de parafina. Feito isso, vai para a estufa. Essa estufa ela está a aproximadamente 60 graus, uma vez que a parafina que a gente usa tem uma temperatura de fusão de aproximadamente... Eu acho que esse aí não está funcionando. Ela tem uma temperatura de fusão de aproximadamente 58 graus, então isso garante que a parafina
no seu estado líquido, vai penetrar e agora ocupar o lugar que seria ocupado pelo xilol e que originalmente era ocupado pela água. Portanto, no final desta etapa, a gente vai ter as células e na sua arquitetura, em vez de ter água, ela vai ter parafina. E isso, depois que chegar à temperatura ambiente, cria-se um bloco. E esse bloco ele vai ter uma consistência adequada que vai permitir o corte do tecido. O bloco vai ficar... Luiz, vamos só lembrar que não é um banho só de parafina, né? Quantos ok. banhos são? Como aqui vocês viram que a gente passou em vários álcools, em vários banhos de xilol. A parafina também tem vários banhos. Quantos são, Luiz? São 3 banhos de parafina. E só para lembrar que eu esqueci de falar também, que cada etapa dessas, tanto dos álcoois quanto do xilol, cada uma dessas trocas e cada uma das trocas da parafina é em torno de 40 minutos, desde que as peças tenham até 3 milímetros de espessura. Essa é a convenção que a gente usa aí. Feito isso, a peça é colocada então num molde que pode ser um molde metálico, como esse aqui. A gente coloca a peça posicionada aqui, depois despeja a parafina e coloca o cassete por cima. Deixa a temperatura ambiente, depois isso é retirado e aí vai ficar o cassete como estrutura para prender no micrótomo, a parafina solidificada e a peça ali, nesse caso é um ovário de camundongo, então por isso que ela é bem pequenininha, certo? Então a peça vai estar ali pronta para ir para o micrótomo e ser cortada. Mas o que a gente mais costuma usar aqui no laboratório, né, Luiz? E tem um outro método que é a mesma coisa, só que em vez de usar um cassete, de usar um molde metálico e preparado industrialmente, a gente tem um método mais artesanal que consiste em fazer um molde com papel. A gente simplesmente coloca o papel, pega um modelo qualquer, de uma forma de bloco qualquer, e dobra o papel para que ele fique como se fosse uma caixinha para acomodar essa parafina. Aqui ficou meio preso aqui. Bem justo. Feito. Saiu. Então fica um moldezinho, a peça é posicionada aqui e se despeja parafina. Deixa ela solidificar e depois se prende na superfície de um taquinho de madeira, e esse taquinho vai servir, agora eu mostro para vocês, para prender essa peça lá no micrótomo, e o tecido vai estar totalmente embebido na parafina, e a parafina que eu sempre gosto de lembrar que vai estar ocupando o lugar da água no tecido, permitindo uma consistência rígida o suficiente para que ocorra um corte bem homogêneo e que não cause nenhum tipo de artefato devido às diferenças de consistência nesses tecidos que compõem um órgão, tá? E neste momento do emblocamento, né, Luiz, algo que tem que ser observado é que se você quer ver o órgão num corte longitudinal, você já posiciona o órgão nesse sentido. Exatamente. Se quer fazer corte transversal, isso ali acho que é um intestino, né? Isso aqui é um intestino. A necessidade desse corte era que fosse o corte transversal em relação ao órgão. Então essa etapa, mesmo sendo muito simples, ela é uma etapa determinante para a orientação da peça. Se eu vou ter uma peça no seu sentido transversal, no seu sentido longitudinal, no seu sentido oblíquo. Às vezes o que ocorre é uma falta de cuidado nessa etapa. Eu larguei a peça e eu não prestei muita atenção, ela pode acabar deitando inadvertidamente. E aí quando eu vou fazer a lâmina lá no final, não era essa posição que eu queria. Bom, aí foi um descuido na hora do processamento, que às vezes uma etapa simples pode ser negligenciada e causar um problema bem inadequado no final da preparação. Então, a histologia, além de paciência, a gente tem que
prestar bastante atenção em todas as etapas, porque embora que seja uma etapa muito simples, ela pode causar um erro e esse erro vai ser carregado em cada uma das etapas e quando chegar lá no final, às vezes um pequeno erro ele foi potencializado a chegar no nível de que eu vou ter que botar fora e fazer tudo de novo, porque aquele erro induziu a erros sucessivos e que se acumulam ao longo do processo. Então, mesmo uma etapa muito simples, não deve ser negligenciado, deve ser tratado com cuidado e com atenção. Feito isso, a gente pega o bloco e vai lá para a etapa chamada de microtomia, ou corte. Então, vamos seguir para a sala de microtomia. Aqui a gente tem o nosso amigo micrótomo, ele funciona como se fosse um daqueles aparelhos de cortar linguiça no açougue, né? Ou seja, ele transforma o movimento rotativo do braço, num movimento para cima e para baixo, e cada passo que eu dou, ele faz um avanço, e esse avanço é programado na espessura do corte. No caso, a gente usa cortes numa pré-programação de 5 micrômetros de espessura. Então isso é realmente muito fino. Eu coloco aqui, então o taco de madeira vai ser... Só um minutinho, Luiz. Aqui está marcando, então, a espessura, né? Exatamente. Beleza. E aqui o número de cortes. Ok. Então aqui, ó, o taco de madeira vai servir para prender a peça aqui na morsa. Prendi a peça aqui na morsa. Eu vou alinhar a superfície de corte com a superfície da navalha. Bom, ela ainda não está bem alinhada. Aí a gente faz um alinhamento rápido aqui. Eu já tinha deixado preparado, mas aí acabei me distraindo. Aqui eu vou colocar uma espessura maior, só para adiantar o processo, para ver. À medida que vai cortando, ele vai avançando. Eu faço um movimento para cima e para baixo, só que a cada passo de volta, ele avança tantos micrômetros. Nesse caso, eu coloquei agora 25 micrômetros para ser um avanço mais rápido, ó, só para vocês verem. E aí ele vai tirando fatias extremamente finas. Tá? Ali dá para ver, ó, tem uma fatia. Essas fatias vão saindo em sequência e essa sequência é chamada de tênia. Tá? Feito isso, eu simplesmente vou pegar o corte, colocar na superfície da lâmina, né? Ah, ficou tudo enrugado. Qual é a mágica que eu faço? Eu coloco na água, deixo ele distender. Claro que aqui estou fazendo rápido, com um corte bem espesso, mas vai servir para exemplificar. Deixo ele distender, já dá para perceber que o corte está distendido. Depois vai para um banho-maria. Esse banho-maria ele vai estar numa temperatura aproximada de 45, 50 graus. É uma temperatura abaixo do ponto de fusão da parafina, mas que permite a distensão do tecido na superfície da lâmina. Notem que a coloração desse banho ela está amarelada porque isso não é água pura. Ela é uma água misturada com um pouquinho de gelatina e um pouquinho de dicromato de potássio. Isso justamente porque a gelatina, que contém proteína, essa proteína ela acaba criando um filme em cima do vidro da lâmina, e esse filme proteico proporcionado pela gelatina na superfície do vidro da lâmina, ela cria uma interface com a proteína integrante dos tecidos do corte. Então isso garante uma firme adesão do corte na superfície da lâmina. Poderia usar água simplesmente? Poderia, só que o risco de arrancar o corte da superfície da lâmina durante as etapas de coloração é muito grande. Então, usando um filme proteico na superfície da
da lâmina, a gente cria uma interface de adesão muito boa entre o corte e o vidro. E isso garante que nas etapas de coloração o corte não seja perdido. Bom, feito isso, a nossa lâmina já está praticamente pronta, mas ela ainda está imprópria para coloração, porque se eu fizer as etapas de lavagem aqui, ela vai acabar descolando. Então eu coloco ela na estufa, certo? Uma temperatura aproximada de 55 até 60 graus, fica tranquilo. E aí ela fica pelo menos 24 horas para secar, para que essa interface proteica de gelatina crie um elemento de fixação bem forte com o tecido e garantindo que ele não vai... Aqui eu já tenho uma que já tá desde ontem aqui, já tá seca. Dá para perceber ali que ela está bem aderida na superfície da lâmina. Então essa aqui é a lâmina que já está pronta para ir para a etapa subsequente da coloração. Vamos lá para seguir o baile. Então aqui é a bancada onde a gente ocorre a coloração. A gente posiciona a lâmina numa cuba de coloração. Ela é uma recipiente de vidro e que tem 10 lugares para acomodar as lâminas assim. Então as soluções corantes vão ser colocadas aqui e deixado um determinado tempo para que tenha uma adesão com os elementos do tecido. O problema nesse momento é que, para cortar, a gente precisou fazer a parafina ocupar o lugar da água. Só que os corantes que a gente usa, eles são hidrossolúveis. Então, tudo que a gente fez na etapa anterior para retirar a água, agora a gente precisa fazer a etapa inversa para que a gente coloque a água de novo, ou seja, para que a gente reidrate esse tecido e a partir dessa reidratação a gente consiga fazer a marcação com os corantes. Então, a gente simplesmente vai verter nessa cuba, primeiro o xilol, verteu aqui na cuba, vou fazer aqui só para mostrar, a gente vai verter aqui xilol. Só que como a gente está falando aqui de um corte de 5 micrômetros de espessura, a gente não precisa deixar aqueles 40 minutos que ficaram anteriormente. Aqui basta ficar 5 minutos. Então, as etapas são semelhantes à anterior, só que antes começava do álcool e terminava no xilol. Aqui a gente vai começar do xilol e terminar no álcool. Então, coloquei corante ali, vou deixar os 5 minutos. Passado esse tempo, o produto volta para o frasco de origem, que a gente pode reaproveitar várias vezes. E eu vou para a etapa seguinte. Então, do xilol, ele vai depois para o álcool, certo? Vai depois, aqui está meio apagadinho, mas depois ele vai para o álcool, certo? Aqui, mesma coisa, só por imersão simples, o tempo de 5 minutos, ele vai garantir agora a retirada o xilol garantiu a retirada da parafina, o álcool vai retirar o xilol e depois de retirado o xilol, o álcool passa a ocupar o lugar da água. Feito isso, o álcool volta para ser reaproveitado e a nossa cuba com a lâmina vai sofrer uma etapa de lavagem e reidratação que é feito na torneira ali. Em todas essas etapas, essa cuba ficou tampada, tá, gente? Aqui é porque só está representando como se faz, para os vapores não saírem, né, Luiz? Ah, sim, aqui eu tô descontando o nervosismo da apresentação. Então aqui se ajusta uma vazão de água que permita uma lavagem da lâmina, mas que não seja uma vazão muito intensa a ponto de arrancar o corte de cima da lâmina. Então aí se deixa lavar um tempo aproximado de 10 minutos, depois que encher a cuba,
começa a contar um tempo aproximado de 10 minutos para garantir assim que tire o álcool e que a água retorne para o seu lugar de origem nos tecidos. Feito isso... E essa água não precisa ser destilada, Luiz? Pode ser uma água normal? Não, ela pode ser água de torneira normal, não precisa ser destilado, a não ser que a técnica de coloração especifique. Existem técnicas de imunistoquímica, técnicas que precisam de um rigor maior de coloração, que aí se recomenda então o uso de água destilada, para que não tenha nenhum tipo de garantia, que não tenha nenhum tipo de interferente. Então, feita a lavagem e a reidratação, a gente tira o excesso de água, que era só água para lavagem, e aí vai para a etapa seguinte, que é a coloração. Essa coloração, a rotina, a gente usa a coloração chamada de hematoxilina eosina. Ela começa primeiro com o corante chamado hematoxilina, que é esse corante roxo. Ele é um corante que ele tem afinidade pelas porções mais ácidas do tecido, e uma célula, o elemento mais ácido que ela tem é o núcleo. Então, esse corante ele vai ter afinidade pelas porções mais ácidas da célula. Ou seja, quando a gente vê uma lâmina no microscópio corada por hematoxilina eosina, o núcleo vai aparecer roxinho em função da afinidade dos elementos ácidos do núcleo com a afinidade que eles têm com esse corante que é a hematoxilina, que é esse corante roxo. Em seguida, esse excesso de hematoxilina ele vai ser drenado, a cuba volta para a água, é feita uma lavagem na água corrente para sair o excesso de corante, depois ele volta e passa para a eosina. Claro, eu não vou colocar aqui, mas a etapa é a mesma. Colocou a eosina. A eosina é esse corante de cor vermelha e ele tem mais afinidade pelos elementos com propriedades mais alcalinas na célula, que seria o citoplasma. Então, por isso, fica aí a dica de que a hematoxilina vai corar o núcleo e a eosina vai corar o citoplasma da célula. Feito isso, passado o tempo da hematoxilina, da eosina e as lavagens subsequentes, feito isso, a lâmina já está pronta. E aí a gente vai ter a lâmina com corte corado, porém, isso aqui vai estar sensível. Se eu passar o dedo aqui, vai arrancar tudo. E isso eu não quero que aconteça. Eu também não quero guardar uma lâmina nesse momento e que daqui a um determinado período, bactérias, fungos, vão acabar contaminando e estragando o meu material. Então, para isso, para tornar a lâmina permanente, a gente utiliza uma metodologia que é colocar esse tecido entre duas superfícies de vidro, que é a lâmina e a lamínula. Só que para fazer a adesão da lamínula sobre o tecido, sobre a lâmina, eu preciso de uma substância que tenha o mesmo índice de refração do vidro, para que as células que compõem o meu tecido fiquem em um meio translúcido e que esse meio translúcido não cause nenhuma aberração de observação. Com isso eu vou colocar minha lâmina no microscópio e ter uma observação bem nítida daqueles elementos tais como eles ainda estivessem no animal ainda vivo. Então, eu preciso imergir o meu corte em uma substância que tem o mesmo índice de refração do vidro e que essa substância, quando secar, ela vai garantir que fique a lamínula grudada no corte, que vai estar grudado na lâmina. Ou seja, isso tudo vai compor um bloco único. Só que essa substância, que é o bálsamo do Canadá, ou existem outras resinas sintéticas semelhantes,
ela é immiscível com a água. E aí vem a etapa final, que é a etapa de montagem da lâmina, que nada mais é do que eu promover a desidratação, ou seja, eu vou fazer essa lâmina passar em uma bateria com álcool em concentrações crescentes. A partir daí, esse álcool vai ser lavado com xilol e, por último, eu vou colocar essa resina, que é totalmente transparente e a qual vai permitir, então, a colagem da lamínula sobre a lâmina. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar, que é, então, aqui, né, a lamínula bem fina, não sei se dá para ver. Não vai chegar. Deu. A lamínula fortemente aderida na superfície do vidro e tudo isso em um meio totalmente transparente. Por quê? Porque essa resina vai ter o mesmo índice de refração do vidro. Feito isso, a gente tem uma lâmina pronta para uso na microscopia. Ela está totalmente selada de elementos externos, ela vai estar protegida contra abrasões mecânicas e vai estar no meio que, selado, vai impedir o crescimento de micro-organismos como bactérias e fungos que podem vir a alterar de uma forma prejudicial na observação microscópica dessa lâmina. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade e, de uma forma mais ou menos sucinta, né, é esse o processamento histológico das lâminas que a gente usa nas aulas. Muito obrigada, Luiz. Sempre aprendendo com você. Até mais, pessoal. Até mais, obrigado.